Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee, então dá uma conferida no link da descrição no meu vídeo também, que ajuda bastante aqui no crescimento. Gostaria hoje de falar de Inter 1, Vasco 1, empate em casa, jogo com o primeiro tempo que o Vasco foi dominante, o segundo tempo o Inter dominou completamente a partida, inclusive até merecia a vitória, mas devido ao primeiro tempo patético que fizemos e tomando um gol ridículo também, o time do Inter acabou empatando em casa no jogo pré-Fluminense. Aí a gente pega o Fluminense agora no meio da próxima semana pela Copa do Brasil, primeiro jogo dentro do Beira-Rio. Vamos falar um pouco do jogo aí. O Inter iniciou o jogo muito mal, muito mal. Lembrou muito aquele jogo contra o Fluminense, só que o jogo contra o Fluminense o Inter foi mal o jogo todo. Tomou pressão o jogo todo. Os caras já estavam pensando na quarta-feira. Parecia que o Inter não tinha treinado. O time do Inter começou de uma forma diferente. Hoje, sem o Vitão e sem o Carboneiro, né? O Carboneiro entrou no segundo tempo. E então o Inter começou ali com o Prado na ponta direita e com o Wesley na ponta. Aliás, com o Prado na ponta esquerda e com o Wesley na ponta direita, não conseguindo fazer nada, os dois tomando bola nas costas, os laterais tomando bola nas costas, os volantes também não conseguindo acompanhar a velocidade que os jogadores do Vasco estavam trocando. Parecia que o Vasco era o Manchester City, o PSG e o Inter era o CSA de Alagoas. Não, nem CSA de Alagoas, porque o CSA de Alagoas ainda eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Não vou nem falar do CSA, porque o CSA ainda é um time decente. Era, sei lá, porra, um time ruim aí. O Sport que tá em último lugar não conseguiu ganhar uma partida na Série A esse ano ainda. O time do Inter não conseguiu tocar na bola no primeiro tempo, foi muito mal, pavoroso, horrível, horripilante. Nem no segundo tempo, com a entrada do Carboneiro e com a entrada da força de vontade, da vontade de jogar um pouquinho de futebol, o time do Inter amassou o Vasco não viu a cor da bola. O time do Inter perdeu uns 3, 4 gols assim inacreditáveis, bolas na trave, o Inter teve duas. Fora os chutes que o Inter perdeu, chutes próximos. Poxa, o Inter poderia ter começado bem. Poderia ter iniciado o jogo fazendo pressão, assim, poderia descansar o resto do jogo todo, porque esse time do Vasco é ruim, é muito ruim. Só que daí o time do Inter se complica, né? Daí começa a tomar a bola nas costas do goleiro, os caras começam a errar gol, daí daqui a pouco mais, uma hora a bola vai entrar, né? Um contra um toda hora. Daí o Roger conseguiu depois, no segundo tempo, se ajeitar. Mas até o final do primeiro tempo foi um pavor total. Pior, olha, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi do Inter nessa temporada. O time do Roger, aliás, o Roger tem que entender que ele não consegue montar times para fazer esse tipo de jogo, de ficar recuado, esperando o adversário, de ser dominado e tudo mais, porque o Inter não tem um bom segundo volante, pode ajudar um pouquinho na contenção. O time do Inter já tem uma zaga problemática, ainda estava hoje com o Cleiton Sampaio. Até não fizeram um jogo ruim, nem ele, nem o Vitor Gabriel. Mas aí complica, né? Chegando uma hora que bate, 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 uma hora tu vai tomar o gol. A gente ainda foi salvo pelo Rocher, ainda que fez uma defesa de cinema espetacular no primeiro tempo. Uma bola que desviou no Bernabé e ele pegou assim, num reflexo inacreditável. Defesa saralhaça. Se fosse o Antony, tinha tomado. E, poxa, a partir dali o Inter, né, depois do segundo tempo, o Inter começou a jogar e conseguiu criar boas jogadas, com a entrada também, tanto do Carboneiro, com a entrada do Tabata também. Achei que o Tabata entrou muito bem na partida de hoje. Dos jogadores assim que eu achei que foram bem abaixo no time do Inter, assim, ó, fazendo uma avaliação de todos os jogadores, dos titulares, pelo menos começaram ali. O Rocher foi espetacular, tomou o gol, mas sem culpa alguma. A nossa dupla de zaga, por incrível que pareça, pegou um centroavante que faz muitos gols, mas foi segura, não tomou gol do cara. O Inter não sofreu pelo alto, por incrível que pareça. Mesmo sem o Vitão, o Inter não sofreu muitas jogadas, por culpa desses zagueiros. Inclusive o Cleiton Sampaio ainda salvou uma bola ali, que o Inter ia tomar o gol, que o jogador do Vasco ia ficar de cara pro gol, ele conseguiu salvar.
Os nossos laterais no primeiro tempo tomaram muitas bolas nas costas, mas no segundo tempo foram muito bem. Conseguiram conter bastante as jogadas do Vasco no segundo tempo e atacaram muito no segundo tempo. Mas no primeiro tempo sofreram bastante, principalmente com as bolas cruzadas do Vasco, né? Que eles tocavam de um lado a outro, fazendo lançamentos. E o Inter sofreu muito com esses lançamentos no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu conter legal. Aí no meio-campo, aquilo, o Thiago Maia eu acho que foi muito bem de novo, tem que falar, não dá pra dizer que, não, o Thiago Maia, eu começar a pegar no pé do cara, foi muito bem, achei que ele jogou uma partidaça, jogou muito bem a partida de hoje, foi dinâmico, recuperou várias bolas, obviamente ele não é um jogador igual o Fernando, de saída de bola muito qualificada, controle de meio campo, de organização de meio campo assim tão forte, mas ele tá se mostrando um bom jogador para a primeira função, para a segunda função não dá, mas para primeiro volante ele tá se mostrando muito bem, recuperou muitas bolas, um bom posicionamento principalmente, porque teve muitas bolas às vezes que o Vasco, o Inter atacava, a bola rebatia, voltava pelo alto e ele conseguia lá recuperar, tá bem posicionado para recuperar essa bola e para tocar pro ataque de novo, inclusive várias jogadas ali que, pô, o Inter ficou por um tri, se ele não fosse ou se ele não rebatesse aquela bola, o time do Inter poderia tomar um contra-ataque, e sofrer um gol ou uma chance perigosa do Vasco. Então, achei que ele foi muito bem. O Bruno Henrique, sei lá o que faz dentro de campo, é um torcedor de presença VIP, né? Ainda joga. Não faz nada, mas também hoje eu acho que não comprometeu muito, né? Mas é um jogador que não serve, e ainda bem que o Inter está contratando o Alan Rodrigues. Daí nas pontas, né, falar primeiramente do Gustavo Prado, achei que ele fez um bom primeiro tempo, por mais que tenha pecado muito na marcação. E a gente sabe que o Roger pede muito para os pontas voltarem para marcar e ele pecou muito, não conseguiu marcar os pontas e o lateral do Vasco, então talvez por isso ele tenha saído, mas eu acho que ele fez um primeiro tempo muito legal, assim, pelo menos na parte ofensiva. Chutou uma bola que o goleiro do Vasco fez uma baita de uma defesaça, tentou ali, driblou aqui, tentou ir para cima. Acho que é um jogador que é útil. Mas na ponta direita, putz, daí ferrou o Wesley muito mal. Nojenta a partida do Wesley novamente, uma partida muito ruim, tropeçando na bola, não conseguindo trocar passe, não conseguindo fazer nada. Talvez ele seja a ponta esquerda mesmo, ele não tem cacuete para jogar na ponta direita, tem que ter um certo cacuete. Mas com essa bola que ele vem jogando, não faz gols, não dá assistência, não dá nada, ele vai ser reserva do Carboneiro, né? Vai ser reserva do Carboneiro. Então, mas pela partida de hoje e das anteriores, o Wesley muito mal. Já no ataque, nosso centroavante não faz gol, né? É incrível, não consegue pegar uma bola. A gente não sabe quais as características principais deles. Quem é muito fã, saudosista, fala que ele é matador, mas ele não faz gol nenhum. Ele não é rápido, ele não chuta bem de fora da área, ele tem uma tentativa de pressão ali, de correr atrás da bola, tentar ser participativo, mas no ofício que ele foi contratado, que é fazer gol, nada. Nada, não faz gol, não consegue dominar, não consegue passar, eu não sei para que serve o Borré. Ele e o Valência são aí 3 milhões e uns quebrados por mês e não fazem gols. Por exemplo, o Verratti tem 20 gols na temporada. Se cada um tivesse 10 gols nessa temporada, a gente estaria soltando foguete. Mas não conseguem fazer gol, não conseguem fazer um gol. E isso é preocupante. Um time que quer ser campeão, um time que quer jogar, um time que realmente quer competir, tem que ter jogadores que façam gol. Se o time do Inter conseguisse ter um centroavante melhorzinho, pô, o time do Inter teria muito mais gol, seria muito mais participativo no ataque, seria muito mais perigoso. Porque agora, por exemplo, a gente vai jogar de franco atirador contra o Flamengo. Por exemplo, contra o Fluminense eu acho que é jogo mais de iguais. Mas contra o Flamengo, que é um time superior ao nosso, às vezes tu precisa de um centroavante matador, precisa de um cara que bote a bola pra rede, que mate, que seja decisivo. E porque, né, às vezes o cara não vai ter duas, três jogadas para fazer gol, ele vai ter só uma e ele vai ter que matar essa jogada. E a gente tem dois caras que tem que ter 30 chances de gol para fazer um gol. E aí não me serve. E aí no segundo tempo, né, falando assim dos jogadores que entraram no segundo tempo, entrou o Bruno Tabata,
falando um pouco do Bruno Tabata, eu achei que entrou bem participativo no meio campo. Acho que ele é o reserva para o Patrick e tem que tentar ver a posição que ele se sente mais confortável. Ele disse que se sente mais confortável nessa função de poder ir para os dois lados, não ficar preso na ponta. Eu acho que é uma boa, até porque o Inter fez a contratação do Romero. E o Romero eu acho que nem banco deve estar pegando, nunca mais vi jogar. Inclusive, estavam falando até em rescisão de contrato. Muito fraco também, acho que não é um bom jogador, tem que ir embora. Daí entrou também o Raikkonen, e não fez muito, tem 16 anos também ali, tentou, correu, mas não ainda falta muito, precisa de alguns jogos mais tranquilos para jogar, não jogos em pressão, né? E também entrou o Carbonícios, né? O Carbonícios gastou a bola na trave, driblou, armou jogada, chutou a gol. Poxa, se ele não tivesse tanta lesão, cara, é um baita jogador. Baita jogador mesmo. Estilo o que é o Arias, assim, foi pro Fluminense. Obviamente, o Arias tá em outro patamar, outro nível ainda. Porra, pelo amor de Deus. Mas é um jogador que é muito similar nessa questão de jogar, de conseguir jogar por dentro, de conseguir armar jogada, de conseguir trocar passes. Foi muito importante, fez um gol muito bacana também, rateado do Verratti, né? O Verratti deu uma assistência para ele. Se o Verratti não tivesse desviado a bola, ele não teria pego e não teria feito gol. Mas ainda bem que desviou, ele pegou de primeira, fez um gol bem bonito, quase fez outro golaço. Então, foi decente, assim, ó, pré-jogo contra o Fluminense, um jogo que o Inter não podia perder, até para continuar nessa caminhada. O time do Inter, nos 4 jogos após a parada do Super Mundial, o Inter não perdeu, o Inter empatou um e venceu 3. Obviamente era um jogo dentro de casa, o Inter poderia ter ganho para se afastar ainda mais daquela zona e se aproximar ainda mais da zona de cima da tabela, mas tá tudo bem, né? Um jogo importante essa semana contra o Fluminense, o Inter não pode ratear. Semana que vem também, eu acho que no próximo domingo o Inter pega o São Paulo dentro do Beira-Rio, então tem que tentar pelo menos um empate também para continuar nessa leva de subir cada vez mais na tabela, ficar longe da parte de baixo, que aí a gente pode focar nas Copas, que é o mais importante, né? O Inter tem chance nas Copas, muito mais do que tem no Campeonato Brasileiro, até pelo início muito ruim. E daí o Inter pode agora, né, pegar, descansar, treinar bastante para jogar contra o time do Fluminense agora nesse meio de semana, para tentar vencer esse jogo que é muito importante, não só pela questão de passar de fase, não só pela questão de ter o Renato no outro lado, não só pela questão dos jogos ultimamente que o Inter fez contra o Fluminense, que o Inter foi eliminado da Libertadores e tudo mais, mas também pelo fato de pagar bem, né? O Inter tá precisando de dinheiro, passando para as quartas de final, já dá mais dinheiro e daqui a pouco mais o Inter pode pegar ou esse Vasco, ou pode pegar o CSA numa próxima fase, o que poderia angariar o Inter até já podendo ter grandes chances de ir para uma semifinal, que daí pagaria ainda mais dinheiro, pagaria não, mas teria mais, não visualizações, mas teria mais exposição do clube, etc e tal. Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre o jogo de hoje. Espero que o Inter melhore bastante. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo e ganhe do Fluminense na quarta-feira. E depois ganhe do Fluminense na outra. Aliás, é a quarta ou quinta-feira, até não lembro agora. E ganhe no Fluminense na outra semana também, pra gente poder se classificar. Então, se tu gostou do meu vídeo, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante aqui no crescimento. E é isso, pessoal. Até mais.